Enquanto a gente não colocar o telhado e o forro, vai ficar frio um pouquinho aqui. Aleluia. Mas qualquer coisa você vai dando glória, sapateia aí. Amém. Vamos lá? Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível e sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nós tivemos dificuldade com a live hoje de manhã e estamos tendo dificuldade aí à noite, aconteceu alguma coisa também. Hoje, irmão, vamos orar, repreender esse mal aí. Estamos gravando esse culto, vamos subir também amanhã. Então, eu aconselhei os irmãos que vão tomar ceia online, eu aconselhei eles a assistir hoje a ceia da sede. Amém? Para não ficar sem a ceia, para poder consagrar direitinho. Tá? Então, por isso que ninguém recebeu o link do culto de hoje, porque não teve link, não deu certo. Mas Deus está entrando com providência, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos abrir a palavra de Deus em 2 Samuel, no capítulo 21. Eu estava orando e Deus me moveu muito forte para falar dessa mulher. O nome dessa mulher é Rispa, ou Rispa. Vou falar Rispa, tá? E Deus tem algo muito forte para revelar aos nossos corações aqui nessa noite. Amém? Diz assim, 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1 em diante. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado que não mataria eles, porém Saul, no seu zelo, a causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis eu que vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: o homem que nos destruiu e intentou contra nós de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel. De seus filhos se nos deem 7 homens. Quantos homens? Para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, e entre eles houvera entre Jonatas e Davi e Jonatas, filhos de Saul.
Mas tomou o rei dos filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, nome difícil aí. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros no princípio da cega e das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício, estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou, repita assim comigo, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, e nem os animais do campo de noite. Amém. Até aí. Depois a gente lê mais. Pai Santo, Pai querido, Senhor, aqui estamos diante do Senhor. Culto de celebração, ceia do Senhor, uma noite especial. Aqui estão os teus filhos, as tuas filhas, aqui está também a minha vida. Eu peço que o Senhor nos perdoe de todos os nossos pecados. Que o Senhor venha usar essa palavra para falar poderosamente ao nosso espírito. Que haja um avivamento, que haja um renovo, que haja um quebrantamento, que haja um transformar em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, Senhor, a Ti, ó Deus, seja toda a glória e toda a honra. Precisamos ouvir a Tua palavra nos alimenta, Senhor. Amém. De tantos personagens da Bíblia, tem sempre aqueles que são os mais famosos, os mais conhecidos. Direto nós estamos falando de Davi, né? Direto nós estamos falando aí de grandes homens como Moisés, falando dos apóstolos, falando de tantos profetas famosos, como Samuel, por exemplo. Mas hoje meu coração queimou para falar dessa mulher. Quem é essa mulher? Por que ela fez isso? Bom, a palavra de Deus fala que essa mulher era concubina do rei Saul, o primeiro rei de Israel. Queridos, tem que tomar cuidado para não achar que concubina é prostituta. Não é. Era como se fosse uma escrava, mas alguém que o rei também se relacionava. E essa mulher chamada Rispa, ela teve do rei Saul 2 filhos. Amém? E ela vivia no palácio. Ela tinha uma vida muito boa. Ela tinha uma vida de conforto. Afinal, ela era a concubina do rei Saul. Então ela tinha um certo respeito. Ela tinha tudo aquilo que ela precisava. Ela tinha ali uma honra, uma dignidade. E ela teve o privilégio de ser mãe de 2 filhos do rei. Mas o rei Saul não ouviu mais a voz de Deus. O rei Saul começou a fazer de acordo com as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, e não consultava mais ao Senhor. O rei Saul parou de meditar na palavra de Deus, parou de ver as promessas do passado, parou de ouvir a voz do Espírito Santo.
estava vivendo uma vida perturbada. E a palavra de Deus fala que ele manda matar gibeonitas. Mas o que isso trouxe para Israel? Nós temos que ir na história de Josué. Quando Josué começou lá atrás conquistar a terra prometida, e Deus começou a dar vitórias para o povo de Israel, aonde os povos de outras nações, aonde Deus estaria entregando a terra para Israel, porque Deus havia prometido para Abraão. E agora Josué precisava conquistar, e Deus fez obra tremenda através de Josué, assim como havia feito também uma obra maravilhosa através de Moisés. E teve povos, como esse povo amorreu, que temeu, porque via que realmente Deus era com Josué, e que Deus estava dando vitória em tudo aquilo que Josué estava lutando para conquistar, e Deus estava entregando na mão de Josué. Então esses amorreus, eles colocaram roupas velhas, pegaram pães estragados, pegaram odres estragados, rasgados, roupas esfarrapadas, e encontraram com Josué, se vestiram com aquelas roupas e falaram assim: nós viemos de muito longe. Nós viemos de muito longe, de um país distante, a nossa jornada foi muito longa, olha como as nossas roupas estão. Olha aqui o nosso pão, quando nós saímos de lá, o nosso pão estava novinho, olha só como que ele está aqui. Eu sei que eles mentiram para Josué, e Josué se compadeceu deles, e eles fizeram assim: por favor, jura para nós que não nos matará. E Josué, acreditando naquela mentira, jurou pelo Senhor que não os mataria. Só que depois a mentira caiu por terra, e Josué falou assim: por que vocês mentiram para nós? Porque nós tememos a Deus, o Deus de vocês. Porque certamente nós morreríamos nas mãos de vocês. Se nós não fizéssemos isso, nós estaríamos mortos. E por isso fizemos isso, enganamos vocês, para que vocês jurassem pelo Senhor que não nos mataria. Josué falou assim: tudo bem, nós não vamos matar vocês, mas a partir de hoje, vocês vão cortar lenha para o povo de Israel e trazer água para o povo de Israel. E isso durou anos e anos e talvez até séculos. Isso foi se cumprindo. Aquele povo não morreu. Havia uma promessa, ainda que usou de engano, mas ele havia, querido, Josué, quando fez uma promessa em nome do Senhor, queridos, ele não poderia voltar atrás. Porque quebrar-se uma promessa era trazer consequências sobre Israel. E quando Josué prometeu, quando Israel prometeu, aquilo não poderia ser quebrado, porque poderia trazer consequências espirituais para a nação de Israel. E foi o que aconteceu. O rei Saul, na sua loucura, começou a matar gibeonitas. E o que aconteceu? Quebrou aquele pacto que Josué tinha feito lá atrás, ainda que enganado, mas fez um juramento em nome do Senhor. E agora, veio fome 3 anos naquela terra. 3 anos de fome, nos tempos do rei Davi. Hoje parece que as pessoas não têm mais palavra. Faz um juramento no altar e quebra o juramento do altar. Batiza, faz um juramento na água e quebra esse juramento. Querido, isso traz fome. Isso traz seca. Isso traz esterilidade na terra, na vida. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, é até a morte. Nós temos que fazer um juramento, querido. Quando a gente faz aquele juramento, a gente entrega a vida para Jesus, que seja, que nós venhamos honrar isso, para que o inimigo não tenha legalidade. O inimigo, o diabo, começou a ter legalidade agora, para acabar com Israel, porque um juramento lá do passado foi quebrado.
Às vezes a pessoa fala assim, eu fiz um juramento, a Bíblia fala assim, não faça juramento diante do Senhor, porque Deus não obriga ninguém a fazer juramento. Deus não obriga a fazer juramento. A gente faz porque a gente quer. Agora, se você jurou algo, cumpra. Você fez um voto no altar, cumpra. Lembrando em voto no altar, eu lembro que meu pai, há muitos anos atrás, ele estava meio chateado com o ministério e acabou visitando uma outra igreja. É uma igreja que prega muito sobre prosperidade. Não vou falar o nome, que você já sabe. Aí, chegou lá, tinha uns tijolinhos. Aí tinha uns tijolinhos lá porque estavam em construção. Ninguém obrigou meu pai a pegar o tijolinho para fazer o voto. Mas meu pai foi lá e pegou o quê? O tijolinho. E ele cumpriu? Não. A minha mãe, ele ia cumprir. Mas a minha mãe falou assim, você está doido? Você vai lá, fica pegando tijolinho. Fazendo voto. Nem é sua igreja. Então, mas eu fiz o voto. Ele não esqueceu. Aí ele pegou e falou assim, pegou aquele tijolinho. E tinha um terreno baldio atrás de casa. E ele falou assim, se for mesmo por Deus isso daqui, Deus vai entregar esse terreno para nós. E jogou o tijolinho lá no terreno. O terreno é minha casa, querido. Hoje é onde eu moro. E agora? Deus deu o terreno. O que ele tinha que fazer? Cumprir o voto. Aí, fomos lá num dos templos na João Dias. Eu falei. Fomos lá para cumprir o voto. Mas ele foi lá e cumpriu aquilo que ele prometeu. Porque ele não estava tendo paz, porque ele sabia que era errado. Ele foi lá pegar o tijolinho. Então, querido, quando você pega um envelope, quando você faz um voto, ninguém te obrigou. Você fez, então cumpra diante de Deus. Amém? Josué fez um voto. E Saul tinha a obrigação de continuar honrando o voto daquele líder. Tinha obrigação. Mas aquele voto foi quebrado porque Saul começou loucamente a matar os gibeonitas. Pastor, mas eles não merecem, eles enganaram. Eles estavam tentando salvar a vida deles. Foi uma estratégia que eles tiveram, estavam pensando na vida deles. E funcionou? Funcionou. Só que houve consequência? Houve. Tiveram agora que ficar o tempo todo levando água e cortando madeira. Mas antes de levar água e cortar madeira do que morrer, irmãos. Amém? Bom, resumindo porque o tempo é curto. Aí, fome na terra, 3 anos. Davi fala assim, Senhor, o que está acontecendo? Por que disso? Queridos, se você pergunta algo para Deus, Deus de alguma forma vai te responder. A Bíblia fala assim, chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós outros. Se você perguntar para Deus e tiver ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz para a igreja, você vai ouvir a verdade. A pergunta é se nós estamos preparados para ouvir a verdade. E se nós vamos identificar a voz de Deus. Porque o tempo todo Deus está falando. Nessa noite Deus está falando. Deus está aqui. Amém? E agora? Por que, Senhor, essa fome? Aí Deus fala, essa fome veio porque Saul matou os gibeonitas. Saul fez loucura. Saul quebrou promessa. E agora toda a terra de Israel está sofrendo. Por quê? Por causa da loucura desse rei. Por causa da imprudência desse rei. Queridos, a loucura, a imprudência, vamos pegar o exemplo aqui de um pai de família. O erro foi de Saul, agora a família dele ia pagar, agora a família dele ia sofrer. Quando um homem se distancia do Senhor, não é só ele que sofre não,
toda a família sofre. Quando alguém de uma casa distancia do Senhor, não é só essa pessoa que sofre não, porque começa a vir sequidão, é toda a família sofre. Como que nós vamos ficar felizes sabendo que um filho, que um pai, que uma mãe, que um irmão, que alguém da família está na mão do diabo? Como que vamos ter paz? Eu lembro da minha sogra, ainda que tem 3 filhos aí que estão sempre na presença de Deus, mas tinha um que virou criminoso, um que se distanciou do Senhor, mas ela não desistia dele. Eu lembro que até no nosso chá de bebê aqui da Radassa, ela falou assim: não sei como vocês podem se alegrar, o irmão de vocês está lá, mas que culpa que a gente tinha. Mas ela não estava feliz, porque ela sabia que tinha um filho que estava perdido. Ela queria que aquele filho também estivesse se alegrando ali. Ela não conseguia ter uma alegria plena. Mas nós estávamos num momento de alegria, foi um chá de bebê maravilhoso, nós estamos felizes da vida ali, afinal estávamos grávidos. Mas ainda que ela estava feliz por esse lado, mas ela não conseguia parar de pensar no filho, porque o amor de uma mãe é muito grande. E ela quer ver todos os filhos bem. Amém? E oração, e eles jejum, oração no monte, até que Deus trouxe de volta o filho que era quase que impossível de ser liberto, porque tinha tanta condenação sobre ele, até que foi parar no hospital penitenciário, ficou com as mãos e os pés atrofiados. Ele chegou a vir alguns cultos aqui, e aquela situação, e agora foi para casa, conseguiu a liberação para morrer em casa. E agora ela estava ali com seu filho na sua casa, algo que parecia impossível, mas ela tratou. Ele estava magrinho, ele estava totalmente só osso, só pele e osso, e ela começou a cuidar dele, afinal é filho, e ela tratou, e às vezes ele era ignorante, mas ela amava, ela lhe alimentava, e ele começou a engordar, e ele começou recebeu uma cadeira de roda, daqui a pouco começou a vir para a igreja, gostava de vir aqui na igreja do Lavorado Santa Bárbara, e ele vinha aqui, e ele tomou a ceia, ele se reconciliou com o Senhor, todas as condenações foram anuladas, até que Deus o recolheu. Deus cumpriu a promessa. Antes da missionária ser levada ao Senhor, ser promovida, ela viu o cumprimento da promessa e o filho. Amém? Mas ela não viu a morte do filho de Jesus, levou antes. Jesus levou antes. Acho que seria uma dor muito profunda para ela. Deus sabe o que faz. Tem coisas que nós não temos explicação, mas é o amor de uma mãe. Agora, queridos, Deus falou por causa de Saul. Agora deveriam pedir perdão para os gibeonitas, para que os gibeonitas liberassem de novo a bênção ali, porque uma promessa foi quebrada, para que os gibeonitas perdoassem a loucura de Saul. Aí chega Davi e fala assim: o que vocês querem? Chegou para os gibeonitas e falou assim: o que vocês querem? Afinal, Israel pecou contra vocês. O que vocês querem? E eles disseram assim, vamos lá de novo. Então Davi chamou o povo de Gibeão e disse, versículo 3, o que posso fazer por vocês? Eu quero pagar pelo mal que lhes foi feito. Saul fez as presepadas lá, e agora Davi tinha que dar um jeito. Queridos, assumiu o reinado, assumiu os problemas. Não é só assumir a glória, assumiu tudo. Quando você casa com alguém, os problemas agora daquela pessoa são os seus problemas, e os seus problemas passam a ser o problema também daquela pessoa. Amém? Agora ele era o rei, agora as buchas, ele tinha que resolver. Quando o novo prefeito assumiu, se o prefeito anterior fez coisa errada, agora ele tem que consertar, mesmo que ele não tem culpa. Quem está entendendo? Afinal, aquilo precisa ser resolvido. A dívida ficou. Aí deixa a dívida, o outro tem que resolver. Deixa a batata quente na mão do outro. Saul deixou uma batata quente na mão de Davi. E agora? O que nós podemos fazer para você, para pagar esse mal que foi feito? Para que
assim vocês abençoem. Agora estavam precisando da bênção dos gibeonitas, mas não era Israel, não era o povo de Deus, mas querido, quebrou promessa, agora eles estavam nas mãos dos gibeonitas. Quando você promete para alguma pessoa algo, e você não cumpre, você está na mão dessa pessoa. Você emprestou dinheiro dessa pessoa, você prometeu de pagar e não pagou, você está na mão dessa pessoa. Porque se essa pessoa não te perdoar, você vai ter que pagar. Senão no mundo espiritual uma seca. Difícil de ouvir um glória a Deus agora, né? Um aleluia. Às vezes a gente só quer palavra assim, não, vai dar tudo certo. Querido, tem coisa que a gente tem que arrumar. Tem dívida que tem que pagar. A não ser que a pessoa fala assim, está perdoada a sua dívida. Aí você liberou, a pessoa te liberou. Mas enquanto a pessoa não liberou, a dívida continua. Eu vim para Jesus, sou nova criatura, agora eu não devo mais nada. Aquele eu que devia, querido. Lá no SPC não tem esse negócio não. Se agora você virou crente, a sua dívida de 30 mil reais está anulada. Não, querido, Deus vai te dar condições, Deus vai fazer um milagre. Essa aqui é o do velho Alexandre, essa dívida. Eles não querem saber, irmão. A dívida foi feita. Então, a não ser que seja perdoado ou que seja negociada essa dívida, tem que ser paga de alguma forma. Mas Deus é um Deus de milagres. Talvez aquilo que é impossível para você, pastor, mas a dívida é muito alta. Ora, e vai negociar. Eu já vi coisas de pessoa negociar e pagar R$1.000, um negócio que era muito mais, e ser liberado, e o nome ser limpo. Não sei se Deus está falando com alguém, nem planejei falar isso hoje. Ai, pastor, eu queria ouvir isso. Eu quero ouvir só a bênção. Não, a gente está aqui para ouvir a verdade. O pepino ficou, a batata quente ficou aí para Davi. Agora Davi falou assim, o que é que para nós fazer? Para que vocês abençoem a nós, para que vocês liberem nós, para que a bênção possa voltar para nós. O que nós vamos fazer? Nós quebramos promessa, o que devemos fazer? E ele falou assim, olha, eles responderam, a nossa questão com Saul e a sua família não pode ser resolvida com ouro ou com prata. Não adianta vocês dar dinheiro, ouro e prata. Esse homem feriu a honra do meu povo. Esse homem quebrou promessa. E o nosso negócio é com Saul e com a família dele. Misericórdia. Saul já havia morrido, queridos. Saul já havia morrido. E agora, quem que ia ter que pagar? A família. Misericórdia. A nossa questão, versículo 4, com Saul e a sua família não pode ser resolvida com ouro nem com prata. E também não queremos matar nenhum israelita. Então, o que é que querem que eu faça por vocês? Perguntou Davi. Se vocês não querem ouro, vocês não querem prata, o que vocês querem? E eles responderam, Saul quis nos destruir para que não sobrasse nenhum de nós em lugar nenhum de Israel. Entregue-nos, então, 7 homens descendentes de Saul, para que nós o enforquemos diante de Deus, em Gibeá, a cidade onde nasceu Saul, o rei escolhido pelo Senhor. Vocês querem 7 homens descendentes de Saul? Sim. Para enforcar. Aí nós vamos abençoar Israel. Quem conhece um pouco da história de Davi, Davi, mesmo quando Saul queria matá-lo, Davi não desonrou Saul. Mesmo quando Saul queria destruí-lo, e Deus deu a oportunidade ali de ele ter a oportunidade de matar Saul, ele cortou a veste de Saul, mas não tocou porque Saul era ungido do Senhor. Saul tinha uma amizade profunda com Jonatas, filho dele, o príncipe.
Jonatas chegou a dar a capa para Davi, a espada para Davi, o arco para Davi. Havia uma amizade profunda. Jonatas viu Deus na vida de Davi. Jonatas também morreu. Aí é uma outra história. Mas e agora? Davi falou: eu entregarei. Mas por causa do juramento que ele e Jonatas tinham feito um para o outro, o rei não deixou que fosse morto Mefibosete, que era filho de Jonatas e neto de Saul. Versículo 9. E Davi entregou os 7 ao povo de Gibeão, e eles os enforcaram no monte, diante do Senhor. E todos os 7 morreram juntos, despencaram enforcados de uma só vez. E 2 deles eram filhos de Rispa. Imagina aquela mulher na sua casa, já havia perdido o marido, uma mulher que estava acostumada com conforto, com honras, com glórias, uma mulher que comia do bom e do melhor, que se vestia lindamente, que tinha alegria nos seus filhos, os filhos eram como príncipes. Agora ela vê aqueles soldados vindo buscar os seus filhos, e os seus filhos gritando, e ela larga os meus filhos, e pegando um, e pegando o outro à força. O que vocês vão fazer com ele? Eles serão enforcados. Eu fico imaginando Rispa correndo atrás, gritando, desesperada. Afinal eram seus filhos, ela os gerou, ela os criou, ela os amamentou, ela cuidou deles, ela ensinou, ela orava, ela tinha uma vida com Deus. Ela não tinha culpa das burrices de Saul. E agora, além de ter perdido o marido, a honra, a dignidade, agora os seus filhos estavam sendo levados, aquilo que ela tinha de mais precioso aqui nessa terra, estava sendo arrastado para ser enforcado. E eu fico vendo essa mãe aqui, imaginando essa mãe acompanhando, daqui a pouco aqueles filhos sendo levados com os outros 5, no monte. E as forcas já preparadas, e ela vendo aquela corda sendo colocada no pescoço dos seus 2 filhos, e ela não podendo fazer nada. De repente, aquilo que sustentava o pé deles saíram, e ela começou a ver os seus 2 filhos agonizando, e ela não podendo fazer nada. Até que chegou um momento que eles não conseguiram mais respirar, e morreram. E aqueles corpos ficaram pendurados. Imagina a dor dessa mãe. E ninguém podia tirar aqueles corpos de lá, a não ser o rei. Afinal, já foi entregue na mão dos gibeonitas. Aquilo serviria de exemplo. E ela vendo ali os seus filhos mortos. E queridos, a pior desonra que havia naquela época era os mortos serem comidos pelas aves ou pelos animais. Sabe o que ela fez? Ela pegou um pano de saco, colocou em cima da rocha, e ela ficou ali, tomando conta dos mortos. O que passava na mente dela? E quando ela começou a ver os filhos apodrecendo,
E quando começou aquele mau cheiro, começou a chegar os urubus. E ela pegava um lenço e espantava. É morto, mas é meu. Está morto, mas é meu. E ela começou a espantar aquelas aves de rapina. E de noite vinham os animais para comer aqueles cadáveres. Ela pegava, acendia uma tocha. Só não vai tocar nos meus filhos. É meu. Está morto, mas é meu. Essa desonra não vai ter na minha casa. Isso durou semanas, meses. Ela deixou tudo aquilo que ela tinha que fazer, mas ela não aceitou a desonra na casa dela. O que leva uma pessoa, você é um pastor, mas já estava morto, mas não tiveram sepultamento digno. Ela não se conformou, ela não aceitou. E ela enxotava aquelas aves, e vinham mais aves, ela enxotava, ela lutava com todas as suas forças, e de noite ela não tinha sono, ou melhor, ela tinha sono, mas não podia dormir, porque senão aqueles animais iam arrastar, ia comer aqueles corpos, e ela enxotando. E o que leva uma pessoa a fazer uma coisa dessa forma, algo que humanamente parece impossível? Como que alguém pode ficar meses ali, tomando conta de corpos mortos? Queridos, se um animal quando morre já é um fedor horrível, e eu ouvi falar, pessoas falando para mim, que quando um ser humano está morto, o corpo está exposto, é 10 vezes mais fedido do que o corpo de um animal. Aquela mulher tinha que aguentar aquele cheiro, aquela mulher tinha que lutar com todas as suas forças. Ela colocou ali aquele pano sobre a rocha. Querido, o que isso significa para nós, queridos? Aleluia! Essa rocha tem que ser Jesus Cristo. Nós temos que estar em Jesus Cristo. E ela lutou por aquilo que era dela. Ela lutou, ela perseverou, parecia loucura, para que ficar tomando conta de corpos mortos? Ela não aceitou aquele tipo de morte, ela não aceitou aquela desonra, ela não aceitou que as aves comessem, os animais comessem a carne dos seus filhos. Ela queria um enterro digno. E ela lutou com todas as suas forças. O que leva uma pessoa a fazer isso? O amor de uma mãe, que ainda que para todos não tem mais jeito, para todos não é uma solução, para todos aquele filho lá não presta, mas para a mãe presta. Todo mundo fala, para isso aí não tem jeito, isso aí acabou. Queridos, eu não sei que área que está morta na tua vida, mas querido, lute, até que a desonra vire honra. Ela lutou, ela perdeu tudo, ela havia perdido o marido, ela havia perdido a honra, ela perdeu tudo. A única coisa que ela tinha eram os seus filhos, agora os seus filhos estavam mortos, mas ela lutou por aquilo que era dela. De dia era aquele lenço, de dia aquele pano, de dia choro, de dia era lágrimas, vendo seus filhos desfigurando, apodrecendo, cheirando mal, mas ela estava ali, aquela mãe estava ali, aquela mãe não desistiu, aquela mãe perseverou. Queridos, quantos que tem uma lutinha já desiste, quantos que estão passando uma luta já desanima, já deixa o inimigo desonrar? Não, querido, lute pela tua honra, lute com todas as suas forças, e o que vai nos dar força é o amor que nós temos. Então não desista daquela pessoa, vamos chorar, vamos orar. Talvez você esteja chorando durante o dia, você está lá com um lenço, você está sentado no pano de saco, mas esteja sobre a rocha que é Jesus Cristo. E de noite, querida, acenda a tocha. Acenda a tocha. Acenda a tocha. Não deixa, as aves podem representar demônios, esses animais podem representar demônios que querem roubar, querem tocar naquilo que é teu.
Não permita que o diabo toque naquilo que é teu. Não permita que o diabo toque na tua família. Lute, lute, lute com todas as suas forças. Pastor, não tenho força, mas você tem amor. A Bíblia fala assim que o amor é o maior de todos os dons. E o amor vai te dar uma força que você não vai desistir do teu filho. Você não vai desistir da tua filha. Pastor, mas a gente tem que lutar para as pessoas enquanto é vivo. Mas o coração dela estava ali. E a Bíblia fala que onde estiver o teu coração está o teu tesouro. Ela lutou. Ela deixou de viver a vida dela. Sabe que ela não tinha coisa para fazer na casa dela? Tinha, querido. Mas nada mais importa quando o nosso coração está ali. Aleluia. Nada faz sentido. Que sentido tinha ela limpar a casa dela se o coração dela estava ali? O que ela queria era que os filhos dela fossem ao mínimo honrados e tivesse um enterro decente. Ela não aceitava essa humilhação de ter a carne dos seus filhos sendo comida pelas aves e pelos animais. Ela é um exemplo para nós de perseverança. Ela é um exemplo de um amor de mãe. É um exemplo, uma mulher que tinha tudo para tirar a própria vida. Mas no amor ela encontrou forças para fazer algo que humanamente era impossível. Aleluia. Como que está o nosso amor por Jesus? Os discípulos fugiram, mas teve mulheres que foram lá no sepulcro. E Maria Madalena, aquela endemoniada, mas ela foi liberta por Jesus. Ela sabe o que Jesus fez na vida dela. Ela amou o seu Senhor e ela foi lá para honrá-lo. E Jesus apareceu ressurreto para ela. Sabe? Talvez você esteja passando um momento de dor, de uma dor profunda, mas você deve usar essa dor para lutar, querido. Não use essa dor como pretexto de desistir. Rispa, ainda que ela estava com uma dor muito profunda, ela encontrou no amor força para continuar fazendo algo que ninguém tinha feito. Ela lutou por seus filhos ainda depois de mortos. Pode estar morto, mas é meu. Talvez aquela pessoa que desviou da igreja está morta espiritualmente. Seja algum parente seu, continue orando. Vamos continuar orando. Está morto, mas é teu. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus pode trazer essa pessoa de volta. Jesus pode renovar essa área da tua vida que está morta. Mas será que você está disposto a permanecer na posição, no lugar ali, permanecer na rocha e não deixar que os inimigos roubem a tua casa ou aquilo que é teu? A palavra de Deus fala que teve valentes de Davi que defendeu um pedaço de terra e sozinho matou 800 homens, defendendo um pedaço de terra, e a espada chegou a grudar na mão dele, mas ele não arredou o pé dali. Ele matou 800 homens, porque ele tinha um propósito, porque ele sabia que Deus era com ele. Aleluia. Aquela mulher sabia que aquela posição dela podia trazer um reconhecimento do Senhor. Queridos, persevera, fica firme. Ainda que a luta, a dor é profunda, mas permanece na posição, permanece na rocha. Começa a expulsar todo o mal, acende a tocha à noite.
continua orando, continua crendo, continua vindo para a igreja. As pessoas falam assim: poxa, depois que eu comecei a vir para a igreja, as lutas começaram. Não, querido, antes você era escravo, agora você é de Cristo. Agora você tem um adversário que é o diabo, que quer roubar aquilo que é teu. Mas permanece na rocha, defende a tua família, defende o teu casamento, defende os teus filhos, defende, luta até a última força. Como que eu vou ter força, pastor? A força vem do amor, o amor, a fé e a crença na palavra de Deus. Ela não aceitou aquilo, ela não se conformou com aquilo, ela cria que tinha uma promessa sobre a vida dela. O erro foi do marido, os filhos pagaram, mas ela não aceitava aquilo, ela queria um enterro digno. Vira para a pessoa que está ao teu lado, você precisa lutar mais. Fala assim: eu preciso lutar mais. Talvez tenha ministério que você está deixando o diabo te roubar. Está deixando o diabo levar. Deus tem um chamado na tua vida, Deus tem promessa na tua vida, mas nós temos que defender aquilo que Deus nos deu. Deus deu o filho para elas, ela defendeu, ainda que estava morto, mas era dela, ela não deixou ninguém tocar. Luta, persevera, ainda que todo mundo desacreditou. Querido, você vai ouvir todo mundo, você vai ouvir a palavra. Todo mundo fala: sai daí, mulher, que você está falando. Com certeza as amigas dela falam assim: você está louca? O que você está fazendo aí? Olha como está fedendo, olha o seu filho está fedendo. Sai daí, mulher, vamos lá para casa, vamos tomar um banho. Não. Eu sei o que eu quero e eu sei o que Deus me deu. E eu vou lutar por aquilo que Deus me deu até o fim. Queridos, isso Deus quer falar conosco. Vamos lutar por aquilo que Deus nos deu até o fim. Nós ainda não resistimos até o sangue. É na hora que todo mundo fala assim: acabou para a Rispa. Perdeu tudo. Perdeu a honra, ela não vestia tão lindamente. Ela era a concubina do rei. Olha a situação dela. Toda suja, fedida, espantando as aves, espantando os animais. Olha a situação dela. Quem te viu, quem te vê. Sai daí, mulher, você está louca? Não. Eu quero honra na minha casa. Eu quero honra na minha casa. Eu quero honra na minha casa. Esses corpos são meus. Ninguém vai tocar. Ninguém vai tocar. Ninguém vai tocar no meu ministério, ninguém vai tocar na minha família. O diabo, sai daqui, Satanás. Sai, Satanás. Sai, Satanás. É um lenço com lágrimas, está cheio de choro, mas nessas lágrimas Deus está me ouvindo. Sai, Satanás. E de noite, pega aquela tocha, é a tocha da oração, é a tocha da fé. Sai, diabo, sai daqui, sai da minha família. Sai, não toca naquilo que é meu. Sai, sai. Está desistindo, irmão? Lembra de Rispa. Deu tudo errado? Lembra de Rispa. Perdeu tudo? Lembra de Rispa. Veio desonra na tua casa? Lembra de Rispa. Versículo 10. Versículo 11. Quando o rei Davi foi informado do que Rispa, filho de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os das mãos de Jabes de Gileade.
Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-seã, onde os filisteus os haviam pendurado no dia que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Versículo 14. Enterraram os ossos de Saul. Ah lá, agora teve o enterro do marido dela. A atitude dela trouxe um enterro digno para o marido dela. Ainda que o marido fez loucura, mas era o marido dela. Vamos dizer marido dela, né? Porque ela é concubina. Amém? E de Jonatas, no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zelá, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Ali, a atitude daquela mulher trouxe a honra de novo na casa dela. Deus vai trazer a honra novamente na tua casa, na tua vida, no teu ministério, no teu chamado, na tua vida espiritual, no teu casamento, na vida do teu filho que tem promessa, na vida da tua filha que tem promessa. Deus vai ouvir o teu propósito. Você permaneça na rocha, orando, espantando todo o mal, com a tocha acesa, não deixa a tocha apagar. Aleluia! Vamos ler agora? Depois lá na parte final. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Só depois da atitude de Rispa e de um enterro digno ali. Agora veio chuva. Veio chuva. Aleluia. Veio chuva. Permanece, querido, firme na tua posição. Ah, mas o casamento está morto. Ah, mas está tudo acabado. Mas você está na rocha. Você está em Cristo. Você está com um lenço chorando de dia, na presença do Senhor, espantando todo o mal. Você está com a tocha acesa de noite. Você está orando na madrugada. E você continua na rocha. E o inimigo vem, quer roubar aquilo que é seu. Mas você está ali na rocha. Você está espantando o mal. Você está firme na posição. Você não deixa o inimigo tocar na tua família. Você está cobrindo de oração a tua casa. Ah, querido, você vai ver. Deus vai mandar chuva novamente. Deus vai acabar com a fome. Deus vai trazer honra novamente. Coisas tremendas vão acontecer. Vai ter colheita novamente. Deus tem para cada dia de vergonha dupla honra. Vamos ficar em pé. Aleluia. Todos os teus sonhos, e em nome de Jesus, cada um dos teus sonhos vão se tornar realidade. A honra vai e continuará na tua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe. Aleluia.